Deus pela bondade do Senhor que nos concede essa noite trazer uma palavra, uma reflexão para os santos. Agradeço a Deus pela vida do pastor, dessa igreja, pastor Arnóbio, pastor Hernandes, pastor Márcio, evangelista Jadiel e aos demais obreiros na retaguarda, no nome de Jesus. Quero ler apenas um texto da palavra do Senhor em Lucas 17, 32, 17 e 32. Mantenha sua Bíblia aberta. Diz assim o texto da palavra do Senhor: lembrai-vos da mulher de Ló. Repita comigo: lembrai-vos da mulher de Ló. Meus amados irmãos, Jesus, ele é interrogado pelos fariseus acerca de quando viria o reino de Deus. Ele diz: o reino de Deus não vem com aparência exterior. Jesus começa agora a dizer, através dos versículos subsequentes: quando vocês ouvirem falar, ele está ali, não atentais para isso, porque assim como um relâmpago que ilumina desde uma extremidade até a outra, assim será também na vinda do Filho do Homem. E como aconteceu nos dias de Noé, assim será também nos dias da vinda do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento. Uma vida normal. E o que nos chama a atenção é que, depois de falar sobre tudo isso, ele chega no versículo 32, falando sobre os versículos que antecedem o 32, ele fala sobre a vinda súbita, sobre o raptus, sobre o arrebatamento da igreja. E ele diz, para fechar a temática, ele diz: lembrai-vos da mulher de Ló. A mulher de Ló, ela não tem nome, ela é anônima na Bíblia. Porque Jesus resolveu falar dessa mulher, visto que tem tantas mulheres proeminentes na Bíblia: Sara, Rebeca, Raquel, Débora. Tantas mulheres que foram protagonistas de grandes feitos e estão na Bíblia. Mas essa mulher, a mulher de Ló, ela é reconhecida na palavra do Senhor, obreiros, por algo negativo, por algo que não faz bem. Jesus deixou o conselho da mulher de Ló para que nós nos lembrássemos. Na Bíblia tem exemplos bons e exemplos ruins. Nós ouvimos uma boa palavra aqui nessa noite pelo cooperador Miller, daquele moço que começou mal, ele estava bem, decidiu mal, mas depois retornou e teve sucesso. O nosso sucesso final é quem vai dizer o resultado. Tem 4 tipos de pessoas que chegarão ao final: aquele que começa bem e termina bem, aquele que começa mal e termina mal, o que começa bem e termina mal, mas aquele que começa mal e termina bem. A maioria de nós que estamos aqui, fomos resgatados com mão forte do Senhor, resgatados, estamos sendo preparados, moldados. A igreja é hospital espiritual, a igreja é oficina, a igreja é serralharia espiritual, a igreja conserta, prepara o homem para levá-lo para o céu. Louvado seja Deus. É por isso que nós vemos na igreja ainda muitas pessoas que precisam ser trabalhadas. Alguns precisam ser trabalhados na área do caráter, ou alguns na área sexual, outros na área que não conseguem largar um vício. Alguns vivem em depressão,
Mas todos nós, de alguma maneira, uns mais, outros menos, precisamos ser trabalhados e moldados através da palavra e da ação do Espírito Santo. Louvado seja Deus. Ele nos deixa a recomendação. Ele diz: lembrai-vos da mulher de Ló. O que aconteceu com essa mulher? Por favor, Gênesis 19. Serei breve. Gênesis 19. A Bíblia afirma que quando Deus aparece em uma teofania, e os dois anjos aparecem em uma angelofania para Abraão, então Abrão, a Bíblia diz que Deus lhe faz promessas, e os dois homens seguem para Sodoma e Gomorra, onde estava Ló, sua esposa e suas duas filhas. Ló havia saído por causa da facilidade das campinas verdejantes, por causa de uma briga entre os pastores de Abraão e de Ló. Ló se apartou de Abraão e foi morar ali naquela cidade. E agora Deus, o Senhor Jesus Cristo, aparece, porque sempre quem apareceu na Bíblia foi Jesus. No Éden era Jesus, aqui é Jesus, no final é Jesus. As aparições é de Jesus, porque a Bíblia diz: Deus nunca foi visto por nome algum, mas a Jesus que está em seu seio, esse se deu a conhecer lá em João. E em Jesus aparece de uma forma teofânica e diz: olha, contaria eu alguma coisa ao meu amigo? Ser chamado de amigo de alguém importante é algo tremendo. Mas ser chamado de amigo de Deus é algo muito importante. Abraão, um amigo de Deus, e Deus lhe revela o que vai fazer com aquelas duas cidades. E Abraão começa a clamar por misericórdia. E no final ele chega a clamar: Senhor, se houver apenas 10 pessoas justas ali naquela cidade, o Senhor vai destruir o justo com o ímpio? Deus diz: não, por amor desses 10 eu não destruirei a cidade. Mas os dois anjos seguem em direção à cidade. Eles encontram com Ló. E quando eles chegam para conversar com Ló, no versículo 14, 19 e 14, por favor, diz: então Ló saiu e falou aos seus genros que haviam de tomar as suas filhas e disse: levantai-vos e saí desse lugar, porque o Senhor há de destruir a cidade. Foi tido, porém, por zombador aos olhos dos seus genros. Aqui vem uma lição para a nossa vida. Tem pessoas que você vai pregar a palavra, você vai insistir, você vai dizer que Jesus está voltando para arrebatar a igreja, que após o arrebatamento da igreja vai haver a grande tribulação, a destruição, que só os crentes, os salvos em Jesus, aqueles que estiverem preparados, subirão ao toque da última trombeta, porque a palavra diz que a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós, os que ficarmos vivos, seremos transformados para encontrar com Ele nas nuvens. Louvado seja Deus. A palavra às vezes parece loucura. Os genros de Ló tomaram essa palavra por loucura. Versículo 15. E ao amanhecer os anjos apertaram com Ló, dizendo: levanta-te e toma tua mulher, tuas duas filhas que estão aqui, para que não pereças na injustiça dessa cidade. Ele, porém, demorava-se. Repita comigo: Ló, está fraco, diga Ló, demorava-se. Qual era o motivo que Ló estava se demorando para tomar a decisão de sair de Sodoma e Gomorra? Qual era o motivo que Ló estava tão... Já que no versículo anterior ele havia falado para seus genros que Deus iria destruir a cidade. É porque às vezes temos a certeza que foi Deus quem falou, temos a certeza que foi Deus quem determinou, mas às vezes passa pela nossa cabeça um sentimento que Deus não vai fazer aquilo naquela hora. Quando Deus voltar para arrebatar a sua igreja, vai encontrar muita gente de surpresa. Vai encontrar pessoas que pensam que Jesus iria demorar. Louvado seja o nome do Senhor. E o texto diz que os anjos apertavam e apressavam a Ló e a sua família. Diz: olha, te apressa para que você não pereça na injustiça dessa cidade. Ele, porém, demorava-se. E aqueles varões, versículo 16,
E pegaram pela mão da sua mulher, os dois anjos, um aqui pegou pela mão, olha para mim, um pegou pela mão de Ló, pela mão da sua mulher, e o outro varão pegou pela mão da sua filha, e da sua filha mais nova e de sua filha mais velha. E aqueles anjos começaram a tirar eles para fora da cidade. E quando eles saíram da cidade, presta atenção, versículo 17. Tenho de 5 a 7 minutos para concluir a mensagem. Versículo 17. E acontecendo que, tirando-os para fora, disse isso: escapa-te por tua vida. A primeira coisa que ele pediu para escapar por sua vida. Primeira, não olhe para trás de ti. Repita comigo, diga, não olhe para trás de ti. E a segunda coisa que ele pediu, não pare em toda esta campina. Repita, diga, não pare em toda esta campina. E a terceira ordem é, escapa-te para o monte, louvado seja Deus. Não olhe para trás, não pare por essa campina e sobe para o monte. Mais uma vez, não olhe para trás, caminha nessa campina e sobe ao monte. Você não pode olhar para trás, irmãos, embora que alguém esteja te machucando. Você não pode olhar para trás nessa caminhada se você não é reconhecido aqui na terra, louvado seja o nome do Senhor. Você não pode olhar para trás se tem pessoas que não entendem você, que não entendem a tua chamada, louvado seja Deus. Você não pode olhar para trás se o teu momento, a tua hora não chegou, louvado seja o nome do Senhor. Você não pode olhar para trás se você, porventura, está passando pela prova, está passando pela enfermidade, louvado seja Deus. Você não pode olhar para trás se está acontecendo algo de errado com a tua vida. Você não pode olhar para trás para pegar documento, para pegar carteira, para pegar dinheiro. Você não pode olhar para trás para nada, porque a ordem de Deus é, não olhe para trás, louvado seja o nome do Senhor. Você não pode olhar para trás. Não olhe para trás. A segunda ordem, não pare em toda esta campina. Bem forte comigo, diga, não pare em toda esta campina. Campina é um local plano com pequenos relevos. E a Bíblia diz que quando Ló saiu da cidade, os anjos tiraram ele e disseram, olha, você não... Tem duas coisas importantes, você não pode nem olhar para trás e também você não pode parar. Você não pode parar. Se você estiver com os pés machucados, você não pode parar. Você não pode parar se você estiver com sono, você não pode parar. Você não pode parar se você estiver com medo. Você não pode parar se você estiver não sendo reconhecido. Você não pode parar se estiver doendo, se estiver enfermo. Você não pode parar por nada. A ordem de Deus para mim, para a tua vida, para se quiser escapar da destruição, em primeiro lugar, não é olhar para trás. Tem gente que comete e fala bobagem. Quando eu não era crente, a minha vida era assim. Quando eu não era crente, eu era melhor financeiramente. Quando eu não era crente, eu era bem sucedido. Eu quero dizer para você, isso é olhar para trás. Olha para frente, olha para frente. Paulo diz, uma coisa eu sei aqui, me esquecendo das coisas que para trás ficam, eu prossigo para frente, pelo alvo da soberana vocação de Deus. Eu olho para o céu, louvado seja o nome do Senhor. Não pare, não pare. Diz para quem está do teu lado com todo respeito, diz assim, não pare nessa campina. Levanta a tua mão e glorifica o nome do Senhor. Você não pode parar. Tem hora que dá vontade, mas você não pode parar, louvado seja Deus. E quando eles saíram, a mulher desobedeceu. A Bíblia afirma que ela virou uma estátua de sal, sem vida, paralisado. E agora eu faço o que? Eu vou parar porque alguém olhou para trás? Eu vou parar porque um parente meu olhou para trás? Eu vou parar também porque algum parente meu olhou para trás? Eu vou olhar também com ele? Porque um amigo, um colega da escola, um colega da faculdade, um obreiro, um grande pregador, um grande ensinador parou? Eu vou parar com ele também? A resposta é não, louvado seja o nome do Senhor. Pare quem parar, se mude quem se mudar, chore quem chorar, morra quem morrer, se desvie quem se desviar. Você vai continuar andando
para o monte, que o monte é o local da tua parada final. Louvado seja o nome do Senhor. Ele não parou, continuou andando. Eu imagino a sensação de Ló. Olhe para cá. Tem algumas coisas que não está escrito na Bíblia, mas a gente pode conjecturar. A gente se coloca no lugar daquela pessoa. Você pensa estar correndo com alguém e você percebe que a mão da pessoa petrificou. Você está correndo com alguém e você percebe que a mão dela agora já não tem mais calor. Já não está mais quente. Você puxa a pessoa e ela agora, você entende que ela olhou para trás, virou uma estátua de sal. E a decisão difícil é abandonar a estátua de sal. Continuar correndo é até fácil, porque sabe que vem a destruição, mas o difícil é abandonar a estátua de sal. Tem coisa na nossa vida, irmãos, que a gente tem que abandonar por mais amor que tenha. Tem coisa na nossa vida que a gente tem que abandonar de uma vez por todas. Louvado seja o nome do Senhor Jesus de Nazaré. Se a pessoa, louvado seja Deus, eu estou falando no sentido espiritual aqui. Se a pessoa não te acompanha, louvado seja o nome do Senhor. Se a pessoa só faz te atrasar, se a pessoa é uma estátua de sal, não tem problema nenhum. Você vai continuar olhando para frente, vai continuar andando, louvado seja o nome do Senhor. Porque a ordem é, continua caminhando, porque o teu lugar está garantido lá no monte, louvado seja Deus. Terceiro, por último, escapa-te lá para o monte, para que não pereças. Só tem uma escapatória para nós. É o monte. A única chance que temos é o monte. O monte aqui, posso tipificar um local seguro da destruição que está por vir. Quando Jesus voltar aqui a arrebatar a igreja, mas não vai ter cargo de pastor, de evangelista, de presbítero, de diácono. Vai ficar tudo aí, irmão. Vai ter um bocado de vaga, louvado seja Deus. Vai ficar lugar para regente de conjunto, de pregador. Vai ficar lugar de pregador. Vai ficar vaga, vai ter vaga, irmão, para regente. Lá na empresa que eu trabalho vai ter um bocado de vaga. Tem um bocado de crente lá, que os crentes de canela de fogo, louvado seja Deus. Vai ficar um bocado de vaga nas escolas aí. Vai ter vaga para todo mundo, louvado seja Deus. Mas o nosso objetivo é sair de Sodoma e sair de Gomorra, louvado seja o nome do Senhor. Vai ficar casa, vai ficar carro, vai ficar parente desobediente. Fique quem ficar. O nosso objetivo é continuar correndo, continuar marchando, continuar a nossa caminhada até chegar no Monte Santo de Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Senhor, quem habitará no teu santo monte? Quem está apto para entrar, Senhor? Quem é que vai? Aí ele começa a falar. Lá no Salmo, acho que é o 15. Se não me foge a memória. Ele começa a falar. Quem é que vai? Senhor, quem habitará no teu tabernáculo e quem morará no teu santo monte? Aquele que anda em sinceridade e pratica a justiça, quem fala a verdade segundo o seu coração. Aquele que não defama com a sua língua, nem faz mal ao seu próximo, nem aceita nenhuma afronta contra seu próximo. Aquele cujos olhos o réprobo é desprezado, mas honra o que teme ao Senhor. Aquele que, mesmo que jure com dano seu, não muda. Aquele que não empresta o seu dinheiro com usura, nem recebe suborno contra o inocente. Quem faz isso nunca será abalado. Igreja do Senhor, não saia da sua posição, não perca a sua postura, não perca aquilo que Deus colocou na tua mão. Morra quem morrer, se mude quem se mudar, fique gelado quem ficar, se transforma em estátua de sal, seja quem for, louvado seja Deus, mas a sua caminhada, ela não para. Vira para quem está do teu lado e diz, você não pode parar. Deus abençoe.